Bom dia, alunos do quinto ano A da Escola Estadual Presidente Café Filho. Sou o professor Emerson e hoje nós vamos estudar sobre a formação dos primeiros povos. Vamos dar início agora a uma revisão do que já foi trabalhado na disciplina de História. Haja vista que nesse período nós estaríamos concluindo o primeiro bimestre, já estaríamos em período de avaliações. Então hoje eu vou fazer uma rápida revisão da primeira etapa do conteúdo trabalhado de História, formação dos primeiros povos. Quando você pensar nos primeiros povos, você deve ter em mente que são as primeiras pessoas que supostamente andaram sobre a Terra. Era um grupo de pessoas formados por nômades. Nós vamos então ter dois grupos distintos de pessoas: os nômades e os sedentários. E você precisa compreender bem a diferença entre nômade e sedentário. O nômade é aquele que vive de um lugar para outro baseado na necessidade dos seus recursos. Eles se localizam em um lugar, exploram esses recursos, né, água, alimento, frutas, né? E quando esses recursos estiverem esgotados, eles migram para um outro lugar. Por que que isso acontece? Principalmente pela falta de domínio de técnicas agrícolas e pecuaristas. Haja vista que a agricultura permite que o homem produza o seu próprio alimento e a pecuária permite que o homem crie o seu animal. Então, o homem sedentário, por não dominar essa tecnologia, ele precisava caçar o seu alimento e ele precisava localizar os frutos, né, as folhas que ele fosse se alimentar no ambiente. E visto que em determinados períodos do ano o alimento ele é mais farto ou menos farto e que a exploração indiscriminada do recurso vai fazer com que esse recurso se acabe em uma determinada região, necessitando de um tempo para que ela venha novamente produzir, fazia com que o homem ele precisasse migrar de um lugar para o outro. Para que você possa acompanhar, nós vamos começar aqui da página 10 em diante, tá bom? Da página 10 do livro de História. Então, os nômades estão sendo bem citados aí na página 12. Eles vieram principalmente da região da África. Alguns estudos não chegam à concordância. Alguns dizem que os primeiros povos surgiram na África, outros dizem que surgiu ali na região da Mesopotâmia. A gente já até discutiu em relação a isso, mas é fato que esses primeiros grupos eles eram nômades em virtude da falta de tecnologia. À medida que os anos foram passando, a tecnologia ela foi sendo alcançada através da tentativa e do erro. E aí foi descoberto, por exemplo, a questão do plantio e da agricultura. Veja bem, com a mudança dessa postura, o homem já não precisava mais caçar todos os dias para ter o seu próprio alimento. Agora ele poderia criar o animal. E é interessante que o animal ele fornece, além da carne, ele fornece o couro, ele fornece o leite, e isso tudo permite com que o homem ele possa desenvolver mais artifícios tecnológicos para a sua sobrevivência. Então, nas páginas que vão seguir, você vai observar que o homem ele começou a mudar de posicionamento lá na página 18 e você vai ver alguns grupos que se formaram, né? Grupos sedentários que se formaram na Ásia, na África, na própria América do Sul. Esses grupos eles começaram a dominar as técnicas agrícolas e também dominar a criação dos animais. Esse é um ponto de ruptura significativo na formação da sociedade. Por que eu digo que é significativo na formação da sociedade? Antes, os grupos eram pequenos e eles se distanciavam muito um dos outros, criando aspectos culturais obviamente distintos. Haja vista que um grupo, quando ele começava a ficar muito grande, ele dividia e ia para uma outra região, contrapartida, o outro grupo permanecia indo também para outra região. Isso fazia com que a evolução dos grupos ocorressem de forma
diferente também. Então era possível que esse grupo aqui construísse um conhecimento dentro do aspecto da natureza em que ele vivia, diferente desse grupo. Ele ia conhecer elementos da natureza, animais, folhas, né, plantas em geral, diferentes do que esse ia conhecer. Isso fez uma mudança significativa na linguagem. Eu até expliquei isso na sala de aula. Por exemplo, isso aqui é uma caneta. Aqui no Brasil nós chamamos de caneta. Em outro país, se eles tiverem o primeiro contato com esse objeto e não for apresentado o nome para eles, eles vão dar um nome que eles escolham, que pode ser qualquer coisa. Então, o nome simboliza o objeto. Isso faz alteração linguística. Por quê? Porque eles vão saber o que significa isso com um nome diferente. E para nós é caneta. Então, houve essa alteração na linguagem. Houve também alteração nos afazeres domésticos. Cada um tinha responsabilidades diferentes. Lembrando que sempre houve uma distinção entre as responsabilidades do homem, as responsabilidades da mulher. Tá bom? Isso aí você vai observar ao longo do texto. Não vou falar aqui para não ficar muito grande o vídeo. Mas havia essa distinção das responsabilidades. E isso permaneceu desde o sedentarismo até o nomandismo. Falando sobre as responsabilidades, um ponto importante para vocês lembrarem é que no nomandismo era importante que todos soubessem sobre tudo. Uma pessoa que não dominasse todos os aspectos da vida cotidiana era visto como uma pessoa inútil. Imagina um homem que soubesse caçar, mas ele não soubesse, por exemplo, trabalhar com o material na produção de ferramentas. Esse homem era um homem incompleto, mas com o sedentarismo houve um afunilamento do conhecimento. O que antes era tido como necessário conhecimento global de tudo, deixa de ser global. E aí cada um vai se especializando em uma área. Eu pego o exemplo meu como professor. Como professor, eu tenho o domínio daquilo que eu trabalho. Mas aí se pedir, por exemplo, para eu desenvolver uma atividade voltada para a construção, eu não vou ter habilidade alguma. Se eu tivesse nascido no período do nomandismo, eu seria uma pessoa incapaz. Como eu nasci no período do sedentarismo, onde há a fixação em um lugar, eu sou uma pessoa que é especializada em uma área. Então, é isso a aula de hoje. Eu quero deixar uma observação importante. Nessa aula de hoje nós não teremos atividades do livro, haja vista que é uma breve revisão, mas vocês devem fazer duas coisas. A primeira coisa é fazer o registro no próprio livro. Você vai lá, lê o texto da página 10 até a página 20, você vai ler e vai grifando as partes mais importantes, certo? E depois que você grifar essas partes mais importantes, você vai para o caderno e vai registrar as partes que você considerou mais importantes, fazendo em formato de fichamento. Você coloca um pontinho e escreve o primeiro trecho que você entendeu e que você achou mais interessante. Aí depois você vai para o próximo. Eu quero que vocês façam isso, que eu vou receber assim que nós retornarmos e vai servir como nota de vocês de trabalho, tá bom? Para os alunos que não estiverem assistindo os vídeos, aí eu vou passar quando nós retornarmos, de modo que todos os alunos devem fazer isso. Façam, deixem registrado no caderno, quando retornarmos eu vou receber a folha, tá bom? Para a próxima aula eu vou revisar uma outra etapa e também vou receber uma outra parte da avaliação de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, assistam o vídeo todo, deixem nos comentários aí as dúvidas, os colegas que souberem responder já vão respondendo, eu estou sempre alertando vocês. Essa discussão entre vocês é importante porque mostra que vocês estão compreendendo, promove com o conhecimento do colega, tá bom? Então façam isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.